Diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A insulina é um hormônio que tem a função de quebrar moléculas de glicose, transformando-a em energia para a manutenção das moléculas do nosso organismo. A diabetes pode causar aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, a diabetes pode levar à morte. Tipos de diabetes. Entre os principais tipos estão diabetes tipo 1, DM1. É geralmente diagnosticada em crianças e jovens. Nele, o corpo realiza um ataque contra as próprias células beta do pâncreas, que deixam de produzir insulina, e chamamos isso de ataque autoimune. Cerca de 5% das pessoas com diabetes têm diabetes tipo 1. Com a ajuda de terapia com insulina e outros tratamentos, é possível levar uma vida saudável. Diabetes tipo 2, DM2, é a forma mais comum de diabetes. Normalmente, uma pessoa pode levar anos para ser diagnosticada com diabetes tipo 2, pois ela se manifesta da maneira mais silenciosa. No tipo 2, há uma resistência aos efeitos da insulina, ou não produz insulina suficiente para manter a glicemia regulada. Diabetes tipo 3, diabetes gestacional. Como o corpo da mulher aumenta, pode ser que o pâncreas não consiga produzir insulina suficiente para a mãe e para o bebê neste período. Há o aumento dos níveis de glicose no sangue durante a gravidez pela primeira vez na vida da mulher. Após o parto, as taxas de glicemia tendem a voltar aos parâmetros de pessoas sem diabetes. Mas é importante manter uma rotina de cuidados e acompanhamento médico. Diabetes tipo LDA, muitas vezes chamado de diabetes 1,5, pois acaba sendo um surgimento tardio de diabetes do tipo 1, diagnosticado normalmente em pessoas de 35 anos de idade. Neste caso, como geralmente o tipo LADA possui uma secreção residual de insulina, mas que não dispensa o uso de insulinas basal e bolos. Portanto, poderá usar todas as funcionalidades do nosso sistema, tal como a pessoa do DM1. Diabetes tipo 5, diabetes MODY. Acontece quando a produção ou a ação da insulina ficam prejudicadas pela mutação de um ou uma série de genes. Pode ser transmitido de pais para filhos, dependendo do gene. O diagnóstico é feito normalmente antes dos 25 anos de idade. Ter um dos pais com diabetes, ter diabetes na família, há pelo menos 2 gerações e não precisar necessariamente de insulina. As causas da diabetes podem ser diversas. Por exemplo, no tipo 1 há uma propensão genética. Assim, uma gestante pode ou não passar diabetes para a criança. Os maiores causadores da diabetes são os maus hábitos e nenhuma prática de exercício físico, principalmente quando a dieta é desregrada, com acúmulo de gordura, sódio e carboidratos simples. Além desses, outros fatores que podem culminar ou piorar a diabetes são excesso de peso, ter mais de 40 anos, predisposição genética, sedentarismo, pressão alta, dar luz a uma criança com mais de 4 quilos e apneia do sono. Os principais sintomas da diabetes são fome, sede excessiva e vontade de urinar. As principais diferenças da diabetes tipo 1 e 2 são que na diabetes tipo 1 também ocorre perda de peso, fraqueza, fadiga, mudanças de humor, náusea e vômito. Já na diabetes tipo 2 ocorre formigamento nos pés e mãos, infecções frequentes na bexiga, rins e pele, feridas que demoram para cicatrizar e visão embaçada. Os sintomas da diabetes gestacional são somente sede frequente, vontade de urinar e cansaço. Já na tipulada, ocorre fome e cansaço logo depois das refeições e cabeça ausente. No diabetes tipo MOD, o sintoma mais característico é a hiperglicemia, ou seja, o excesso de açúcar no sangue.
Os sintomas da diabetes tipo 1 são percebidos durante a infância e adolescência, enquanto os sintomas da diabetes tipo 2 estão normalmente associados com os hábitos da pessoa, sendo os sintomas percebidos à medida que a quantidade de glicose aumenta no sangue e a produção de insulina não é suficiente. No caso da diabetes gestacional, os sintomas só são percebidos no momento em que a gestante realiza exames de rotina. O diagnóstico do tipo LADA se baseia em alguns critérios, como idade inferior a 50 anos, presença de sintomas agudos, índice de massa corporal e história pessoal ou familiar. Para o diagnóstico da diabetes MOD, é realizada uma análise genético-molecular. Bom, na diabetes tipo 1 e tipo 2, o tratamento visa a manutenção dos níveis normais de açúcar no sangue com acompanhamento regular, insulinoterapia, dieta e exercícios físicos. Na diabetes tipo 1, o indivíduo deve se cuidar através de uma dieta diabética e exercício físico. E na diabetes tipo 2, o indivíduo deve se cuidar praticando exercícios físicos, cessão tabágica através da perda de peso, dieta de baixo carboidrato, dieta com baixa ingestão de gorduras e dieta diabética. Na diabetes gestacional, o tratamento é feito por modificações nos hábitos alimentares. As estratégias de tratamento incluem monitoramento diário de glicemia, uma dieta saudável, exercícios físicos e observação do bebê. Se a glicemia estiver muito elevada, será necessário utilizar medicamentos, que no caso são antidiabético e insulina. A melhor forma de se cuidar é ter uma alimentação saudável, com uma dieta diabética e exercícios físicos. A dieta tipo LADA, por ser inicialmente tratada com os antidiabéticos orais, bem, como monitoramento regular a longo prazo de complicações. Já a diabetes tipo MOD pode ser tratada com recurso à terapêutica oral em fases iniciais, podendo, no entanto, necessitar de insulinoterapia consoante a sua elevação. E as curiosidades são: 1. É fato que estar acima do peso constitui um fator de risco para a diabetes tipo 2, mas não é o único. Podem-se incluir nesta lista a história familiar e a idade, até porque há pessoas magras ou com peso normal que têm diabetes, e as pessoas com sobrepeso que nunca desenvolvem. 2. Não há estudos que comprovem a maior propensão a gripes e resfriados por parte de quem tem diabetes. O que ocorre é que a vacina é aconselhada a essas pessoas porque a virose dificulta o controle da doença e porque nesse grupo há maior chance de complicações sérias decorrentes da gripe. 3. Embora sejam naturais, mel, açúcar mascavo e caldo de cana devem ser evitados ao máximo pelas pessoas que têm diabetes. Isso porque esses alimentos contêm açúcar do tipo sacarose, o principal vilão dessa população. 4. O fator de uma mãe ser diabética não implica que seu filho nasça com a doença, mas possível a criança nascer com sobrepeso e, por isso, desenvolve complicações em curtos e longos prazos. 5. De fato, com as melhores insulinas, a maior facilidade de aplicação por meio de canetas ou de bombas e a maior portabilidade de medidores de glicemias, o que permite um maior controle de doenças. É possível afirmar que a vida do paciente com diabetes tipo 1 tenha melhorado significativamente. E se tratando da mídia, seus interesses pelos assuntos relacionados à saúde, como diabetes, são cada vez mais evidentes. São constantes as matérias de jornais, os programas de televisão e sites com diversas informações sobre dietas, medicamentos e epidemia. Esse fascínio pela saúde exprime-se pela criação de sessões físicas dedicadas ao tema, assim como pela prática de contratar profissionais de saúde como especialistas. Os temas de saúde se tornaram relevantes em nossa sociedade. Eles adquirem grande valor notícia, sendo explicitamente reconhecidos pelos profissionais da área, que alegam ser um dos assuntos de maior demanda por parte dos consumidores de produtos midiáticos. Vale lembrar que a mídia, ao divulgar matérias diferentes à saúde, como diabetes, pode pautar aos sujeitos questões de interesse, o que na comunicação social é substrato da teoria do agendamento. Isto é, a mídia tem capacidade de colocar em destaque temáticas que se tornam objetos de debates públicos na sociedade em determinado momento, do mesmo modo que a mídia também pode, através do enquadramento,
conduzir quais partes da realidade se tornarão visíveis, ou seja, qual componente de determinado tema ela dará uma evidência maior para o público.